Gravando? Pessoal, muito boa noite para quem está do online, para quem está assistindo gravado. Essa aula está iniciando a gravação agora. Quem acessar a plataforma vai lá nos arquivos e vai ter o exercício que todo mundo está resolvendo aqui em sala de aula, que resolveu aqui em sala de aula. Então, agora nós vamos partir para a correção. Beleza? Pessoal, antes de mais nada, o intuito dessa revisão, na verdade, questões com revisão, primeiro ponto, foi tirar vocês da zona de conforto. Perceberam que foi um padrão de questão bem diferente do que a gente estava trabalhando. Concorda? Beleza. Por que foi isso? A gente sabe que a OCP segue um padrão, mas quem já teve a curiosidade de assinar uma plataforma de questões, exemplo, que concurso que eu acho uma das melhores que tem, apesar do aplicativo ser meio ruim, mas no computador é muito bom, vocês vão ver que a OCP tem de todos os tipos de questão. Tem questão com muita questão subjetiva, contando história, tem questão com 5 alternativas, tem de certo e errado, tem de geométrico, tem de todas as formas. Então, a ideia foi prepará-lo nessas condições. A gente estava vindo numa zona de conforto. Letra de lei, pá. Vocês viram que tem um contexto, mas foi letra de lei, né? Então, estejam preparados para isso. Outro detalhe que eu quero apontar aqui é a respeito de... Eu tenho certeza, todo mundo conseguiu resolver uma questão de boa. Pelo menos uma, vocês falam, isso aqui eu tenho certeza. Bateu o olho e já sabia. Agora, pensem comigo, quando chegar lá, o marinheiro de primeira viagem, aquele bisonho na prova, e olhar isso, vai saber resolver? Não sabe nada, velho. Não sabe nem para onde que vai. Não falo nem pelo padrão. Ele, tipo assim, chegou lá e leva um lápis e só chega lá e senta. Moço, não passa. Aqui, vocês viram que, tipo assim, é nesses momentos que vocês começam a... Porque eu sei, eu estive do lado seu, estive aí com um aluno, e sei que tem hora que você fala assim, tá, eu não estou aprendendo nada, não faço ideia do que eu estou fazendo aqui, não tem essa sensação? Não é normal? Todo mundo sente. E aí, quando você começa a colocar na ponta do lápis, é muito bom. Eu falo que ainda foi pior. Eu lembro quando eu formei minha faculdade, formei o curso de Direito em 2016. No outro dia, eu olhei para um lado e o que eu aprendi? Em 5 anos que eu fiz tentando cadeira, não entendi nada. Mas aí depois, quando você começa a trocar ideia com alguém, tudo mais, um colega, num caso prático, fala, porra, velho, eu sei. Então é esse mesmo sentido da gente estar exercitando aqui. Beleza. Quinta-feira nós teremos um simulado, já está pronto as questões suas, vai estar mais ou menos desse mesmo nível, beleza? E deixa... Não, a redação nós vamos deixar para a última prova. Porque, como vai ser à noite, a última prova nós vamos ter um prazo maior para todo mundo fazer redação. Quinta-feira, quem vier presencial vai ter redação premiada. Conseguir com a Ariosco 1 mês grátis lá na 2 para quem for o primeiro lugar. Beleza? Aqui vocês não passam batido, não. E no último simulado ainda vai ser mais massa ainda, se Deus quiser. Beleza. Então tá. Ficaram com alguma dúvida muito absurda no que estudar? Tipo assim, de falar que eu não faço a menor ideia do que é isso aqui? Ou vocês tinham um lampejo e conseguiram um chute consciente? Deu para ir? Então, pelo menos o meu serviço eu acho que eu estou fazendo bem feito. Por quê? São legislações com detalhes muito específicos que a gente fica, pô, será se está indo? Será se é indo? Será se não é? Mas, em suma, dá para poder levar. Então, vamos embora trabalhar nas questões propriamente ditas. Como é que é? 60% de acerto? Passou, tranquilo, todo mundo vai acertar esse trem. Vamos lá, pessoal, questão número 1. Bora. Luan é indiciado em inquérito conduzido pela Polícia Civil que investiga a prática do crime de tráfico de drogas, delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343. Responde ao inquérito em liberdade. Atenção a essas palavras-chave, porque vocês vão estar cansados e aí vocês vão falhar nesses detalhezinhos que vão ser fundamentais. Beleza. Responde ao inquérito em liberdade. Quanto ao prazo de duração, é correto dizer que o inquérito em questão deve ser concluído em 90 dias. Se ele está em liberdade, pessoal, se ele está em liberdade, ele pode modificar, pode fugir, pode sair preso 30. Atenção! Não, são muitas datas e muitos prazos diferentes. Mas esse da lei de drogas, pessoal,
Da lei de drogas, vou colocar aqui para ficar mais fácil. Da lei de drogas, 90 solto, 30 preso. Ponto. Pode ser prorrogável, sim ou não? Hã? Vocês estão hesitando. Pode ser prorrogável, sim ou não? Quem que solicita a prorrogação? A autoridade policial, porque ela está conduzindo inquérito policial. Se é o prazo de inquérito, o que é o inquérito, pessoal? A investigação, a grosso modo, se tem 90 dias, não conseguiu solucionar, pode pedir para poder prorrogar? Pode, por igual período, por mais 90 dias. Quem que autoriza? Juiz. Precisa de ouvir o Ministério Público? Sim ou não? Precisa. Por quê? O Ministério Público é o fiscal da lei. Muita atenção com isso. Fechou? Réu preso. Quantos dias o inquérito policial? Fala alto. Réu preso. Prorrogável sim ou não? Quem que pede? Autoridade policial. Quem que autoriza? Precisa de ouvir o Ministério Público? Ótimo. Réu solto. Por que 90 dias? Porque ele pode modificar as informações do crime assim por diante. Beleza? Por isso que o prazo é maior. Acho que eu vou colocar aqui, vai ficar bom. Deixa eu ver. Acho que vai dar. Bora. Então, 30 dias seria para réu preso, 15 dias e 10 dias não é o caso. Para a lei de drogas não é o caso. Beleza? Podemos seguir? Questão número 2. A lei antidrogas, lei 11.343, de cunho mais preventivo. Vamos relembrar aqui. A lei de drogas ela tem duas partes importantes. Prevenção, reinserção do usuário e a outra propriamente dita dos crimes junto com a parte processual. Drogas é problema de saúde ou de segurança pública? Problema de saúde. Muito bom. Muita atenção. Se falar lá que vai integrar o sistema de segurança pública, é uma questão que não vai bater. Fala comigo. Ah, tá. A questão número 1, resposta letra A, gabarito letra A. Réu solto, 90 dias para concluir o inquérito policial, prorrogável por mais 90, mediante pedido da autoridade policial, autorizado pelo juiz, depois de ouvido o Ministério Público. Gabarito letra A. Se fosse réu preso, seriam 30 dias. Beleza, então vamos lá. A lei antidrogas, de cunho mais preventivo, ao contrário das substituídas leis 6368, 8072, uma vez que estava mais focada na prevenção das drogas, substantivo que substituiu a expressão substâncias entorpecentes. Lembrem-se, lei de drogas, nós falamos de drogas lícitas ou ilícitas. Qual é a regulamentação que considera as drogas lícitas ou ilícitas? A da Anvisa. É uma norma penal em branco. Precisa de uma regulamentação específica para falar o que é lícito e o que é ilícito. Quando nós falamos de drogas, na lei de droga, pode ser lícita ou ilícita. Beleza. Trouxe um novo conceito sobre o tratamento a ser ministrado pelo Estado ao usuário e combater o traficante. Diante disso, é correto afirmar que, letra A apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes definidos na Lei 11.343 será comunicada pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juiz competente quando da conclusão do inquérito policial. Certo ou errado? Quem marcou essa daqui certo? Levanta a mão. Por que está errado? Vamos relembrar. Não precisa da conclusão do inquérito policial para poder determinar a apreensão de bens, automóveis e assim por diante. Lembrem-se que essa apreensão ocorre em um processo à parte, um processo apenso, não tem nada a ver com o inquérito policial. Beleza? Ah, Ed, não lembrei isso na hora da prova. Então vamos continuar lendo para poder ter certeza de outro. Letra B. A infiltração por agentes de polícia em tarefa de investigação depende exclusivamente da autorização judicial, mediante representação da autoridade policial, titular do inquérito policial, independentemente do Ministério Público ser ouvido ou não. Certo ou errado? Por quê? O Ministério Público tem que ser ouvido durante o pedido, quando tem o pedido da infiltração policial. O que é infiltração policial? Lembra do filme de Hollywood. O polícia disfarçado vem entrar na organização, na associação por tráfico, vai desmascarar todo o crime organizado. Beleza? Quem que solicita? A autoridade policial.
Se é uma infiltração policial, a autoridade policial solicita, o juiz autoriza, mediante oitivo do Ministério Público. O Ministério Público tem que ouvir, tem que participar. Beleza. Letra C. O indiciado ou acusado colaborar voluntariamente com a investigação criminal e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá sua pena reduzida. Certo ou errado? Certíssimo. Incontestável. Questão número 2, gabarito letra C. Vamos corrigir a D? Tratando-se de conduta prevista no artigo 28. Qual que é a conduta prevista no artigo 28, pessoal? Isso é decoreba. 28, uso, usuário, consumo próprio. Beleza? Se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juiz competente. Prisão em flagrante para o usuário? Beleza? Então, por isso está incorreto. Fechou? Ah, vamos lá. É crime o uso? Sim, continua sendo crime. Mas aí tem outro... Não, tráfico privilegiado é outra coisa, nós vamos falar mais para frente. Nós vamos falar esse detalhe aqui do uso também. Bora? Dúvidas na 2? Alguém marcou algo diferente? Quer que eu reforce alguma questão? Vocês pedem aí. Beleza? Seguindo. Marcos é membro de religião que faz uso, em contexto ritualístico religioso, de bebida conhecida como ayahuasca, com propriedades psicotrópicas extraídas a partir das plantas amazônicas, arbusto chacrona e cipó marili. Marcos, você viu? Gastei aqui, né? Tô quase um especialista, quase que não sai. Se vocês pedirem para mim falar de novo, eu não vou conseguir. Marcos realiza o cultivo de tais plantas e prepara a referida bebida em terreno de sua propriedade, para apenas o seu uso posterior e dos membros da sua comunidade religiosa nas cerimônias de culto. Com base no disposto da Lei 11.343, o plantio, a colheita e a exploração de vegetais e substratos do quais se podem extrair substâncias psicotrópicas são proibidas de modo absoluto em todo o território nacional, ainda que para fins de uso estritamente religiosos, ritualísticos religiosos, sendo tal conduta considerada crime. Certo ou errado? Errado. É, proibido ainda de modo absoluto. Bizu de prova. Muito cuidado com as palavras muito fortes. Absolutamente, totalmente, exclusivamente. Essas palavras costumam estar erradas. Dificilmente ela vai ser a certa. Então, assim, é uma regra, toda regra tem sua exceção. Beleza? Mas ficam atentos com isso aqui. Permitidas para o consumo próprio do cultivador, independente se com finalidade recreativa ou ritualística, não constituído atualmente conduta tipificada como crime. Certo ou errado? Por que está errado? Atividade recreativa. Atividade recreativa com qualquer tipo de droga é crime. Uso. Show? Vamos seguindo. Letra C. Permitido tanto para o uso próprio de marcos em contexto estritamente ritualístico religioso, como para o seu compartilhamento com outros membros da mesma religião em contexto ritual. Certo ou errado? Ah, que orgulho essa turma! Muito bom, muito bom. Pessoal, muita atenção aqui. Agora vamos lá. O bom de resolver questão é que a gente está revisando alguns detalhes. Existe a permissão do plantio para fins medicinais e científicos. Quem que autoriza? A União. A União. A autorização do plantio para os fins medicinais e científicos, quem autoriza é a União. Beleza. O que é o detalhe? E se eu quiser plantar para o meu consumo próprio? Posso? Poder pode. Até matar, se vocês quiserem matar, vocês podem. Arcando com a consequência. Né? E aí vai ser uma tipificação criminal. No que acontece? No conceito aqui de rituais religiosos que tem o plantio para o consumo. Precisa de autorização e tudo mais. Isso vai ser uma determinação de alguma portaria, de algum decreto, de alguma convenção. O que importa? Na letra da lei nossa, não fala. Fala que para o uso ritualístico religioso, o consumo e a plantação das pessoas que estão consumindo estritamente com esse fim, pode. Beleza? Estou lá plantando, vou até tentar ler aqui de novo. Estou lá plantando meu cipó mariri. E ao invés de fazer o culto, eu estou oferecendo para todo mundo curtir uma vibe e ficar doidão. O que é isso? Crime.
Beleza? Fechou? Então, gabarito nosso da questão número 3, letra C. Muito bom. Não, nós vamos chegar nessa parte. Porque confunde muito com aquela permissão para maconha. Mas nós vamos chegar lá. De acordo com a Lei 11.343, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, é correto afirmar que a. O consumo e plantio de maconha para o uso próprio com fins recreativos não são mais considerados crimes no ordenamento jurídico brasileiro. Certo ou errado? Errado. Continua sendo. A questão toda, vamos lá. Aí agora tem uma ressalva importantíssima. Se tiver uma alteração legal hoje, a lei de drogas não pode cobrar do concurso seus. Só pode cobrar o que estava em vigor até a data da publicação do edital. Não tem no edital falando decisões de tribunal, doutrinas, jurisprudência, não tem, é letra de lei. Na letra da lei continua falando que o uso, independentemente do que quer que seja, continua sendo crime. A banca suas pode cobrar isso? Eu acho bem improvável que cobre, porque é uma questão muito polêmica que vai abrir margem para muito recurso. Se tivesse lá no edital falando e decisões do Supremo, aí vocês vão ter que saber, que não é o caso. Um dos nível médio vai cobrar ali o arroz com feijão, o básico. Arrozinho com feijão bem temperado, de todo mundo estudando, vocês vão arrebentar na prova. Então, por que eu coloquei isso? Para poder despertar a curiosidade do que pode vir ou não. Seguindo, o consumo de maconha para uso próprio com fins recreativos não é mais considerado crime no ordenamento jurídico brasileiro, mas seu plantio, ainda que para consumo próprio com fins recreativos, permanece criminalizado. Descriminaliza um e continua. Não, errado. Beleza. O consumo e plantio de maconha para uso próprio com fins recreativos são crimes puníveis com a pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Errado também. O consumo e plantio de maconha para o uso próprio com fins recreativos são crimes, embora não sejam mais puníveis com pena privativa de liberdade. Certinho. Gabarito nosso, letra D. Alguém marcou algo diferente a isso? Quer comentar? Bora. Gabarito do número 4, letra D. Questão 5. Considerando exclusivamente o disposto na Lei 11.343 acerca do procedimento de destruição de drogas apreendida no curso de investigação, é correto afirmar. Essa é puxadinha e nós vamos pegar um bizu que vocês não vão esquecer mais nunca. Vamos lá. Nos termos da Lei 11.343, a destruição de drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de 30 dias contados da data da determinação judicial. Certo ou errado? O que está errado? Ah, beleza. Eu só coloquei aqui para a gente criar uma polêmica. Vamos relembrar as formas da destruição de drogas. A primeira delas, que tem lá no começo da lei, é quando a autoridade policial se depara com uma plantação. A plantação, ela é o quê? Qual é o prazo? Imediato. Imediatamente a autoridade policial vai destruir plantação. Beleza. Retirar a amostra e beleza. Tem a desapropriação e assim por diante. Qual é a forma que se destrói uma plantação de droga? Da forma que quiser. Do jeito que quiser. Lá tem a ressalva de que, se for por queimada, não precisa da autorização. Não precisa da autorização do Ministério do Meio Ambiente, da secretaria lá responsável. Não precisa. É dispensável. Mas é por causa que, tipo assim, eles colocam. No caso de queimada, porque normalmente quando se tem que fazer uma queimada, precisa dessa autorização. Mas no caso específico, para destruir drogas, plantação de drogas, não precisa. Por conta da situação, do imediatismo necessário. Não pode lá, não coloca qualquer regra. Se você quiser comer e mastigar tudo, pode. Levar umas 10 vaquinhas lá para poder comer, pode, não tem problema. Vai ficar todo mundo muito louco. Beleza. Seguindo, nós temos agora 2 conceitos para destruição: com flagrante e sem flagrante. No caso que tem o flagrante delito, se deparou com a ocorrência e encontrou a droga, lembrem da urgência.
A autoridade policial deparou, tem um flagrante delito, encontrou droga. Vai cientificar o juiz tem 10 dias para decidir e ele tem 15 dias para poder queimar. Como que queima? Incineração. Precisa do juiz estar no local da incineração? Não. Quem que tem que estar? Ministério Público e autoridade sanitária. Vistoria o local antes e depois da incineração. No caso de sem flagrante, não tem essa urgência toda. Não aconteceu. Felizmente encontramos aqui. Não tem o flagrante da droga, o prazo é maior. É 30 dias e não precisa da autorização do juiz. Fechou? Então vamos lá? Nos termos da Lei 11.343, a destruição de drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração no prazo de mais de 30 dias, contados da data da determinação judicial. O que está errado, então? O finalzinho, a determinação judicial. Sem flagrante, não precisa da determinação judicial. Letra B. Na hipótese da ocorrência da prisão em flagrante, a Lei 11.343 estabelece que a destruição das drogas apreendidas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias, na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária, levando em consideração a necessária determinação judicial para a destruição total. Gabarito, letra B. Não, vamos seguir lá. Na hipótese da ocorrência da prisão em flagrante, estabelece que a destruição das drogas se dará executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias, até aí está certo. Tem a necessidade do Ministério Público e da autoridade sanitária, guardando a amostra, é o 100. Precisa do Ministério Público e da autoridade sanitária, está lá, do flagrante. O 100 vai matar. Mas o Ministério Público, sempre, sem flagrante. Isso, não precisa. A destruição de drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração no prazo máximo de 15 dias, 30, contados da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária para a realização do laudo definitivo. Nossa questão número 5, gabarito, letra B. Agora ficou mais morocochô. Depois eu vou fazer uma tabelinha para vocês, para decoreba. Viu? Aqui não tem jeito não, aqui tem que decorar mesmo. Vamos lá. Questão número 6. Bora, se a gente não consegue ir embora hoje. Está todo mundo querendo dormir aqui na chuva. De acordo com a Lei 11.343, a conduta de cultivar para o seu consumo pessoal plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica é considerada. Pessoal, alguém tem dúvida do que é típico e o que é atípico? Sejam sinceros. Quer que repasse alguma coisa? Teles explicou muito bem o que é típico e o que é atípico. Tipicidade é um fato que tem na lei escrito falando que é crime. Se não tem na lei falando que é crime, é atípico. Tá? Bem resumidamente. Beleza. Então, a conduta de cultivar para consumo pessoal planta destinada à preparação de pequena quantidade de substância, ela é típica, mas não punível. Certo ou errado? Errado. Ela é típica e é punível. Fala online. Ou assiste a gravação, senão a gente não vai conseguir por causa do tempo. Avisa ele aí. A gravação vai ficar disponível. Bora. Então, obviamente, a gente já elimina a B também, porque não é uma conduta atípica. Ela é típica, punida com a pena de reclusão de 5 a 15 anos, podendo ser reduzida de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não integre organização criminosa. Isso é tipificação de quê, pessoal? Tráfico privilegiado. Causa de diminuição de pena. O tráfico privilegiado, quando é de bons antecedentes, quando não integra organização criminosa, agente primário, assim por diante. Letra D, típica e punível. Por exemplo, com a pena de prestação de serviço à comunidade. Correto. Número 6, letra D. Pessoal, atenção. Quando a gente fala de uso, todo mundo coloca na cabeça. Atenção, ó. Pessoal, bora, atenção. Quando a gente fala de uso, automaticamente na cabeça a gente vê o nóia maconheiro fumando beck. Tem N formas de você ter o que você quiser lá, se você for um usuário de crack. Está com 2 pedras de crack, continua sendo uso. Está com 2 pinos de cocaína, continua sendo uso. Continua sendo crime do mesmo jeito. A tipificação criminal, ela existe. A punição que não vai ser mais com cárcere e assim por diante. Beleza? Bora.
Questão 7. Considerando o disposto na Lei 11.343, assinale a alternativa correta. Constitui crime punido com a pena de reclusão a conduta de oferecer droga, eventualmente sem objetivo de lucro à pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Certo ou errado? Por que é errado? Não é reclusão, é detenção. É mais simples, a pena menor, uma detenção. Letra B. A Lei 11.343 não criminaliza a conduta de conduzir embarcação aeronave após o consumo de drogas, expondo dano potencial à incolumidade de outrem. Erradíssimo. Erradíssimo. Obviamente é criminoso. Quem adquirir para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar poderá ser submetido à pena de prestação de serviço à comunidade. Certíssimo. Gabarito, letra C. Na D, prescreve 1 ano a imposição para execução da pena e papapá. Errado. Essa questão da prescrição de 1 ano não tem essa previsão legal, não. 8. Segundo a lei de drogas, a natureza e a quantidade de droga apreendida impede o reconhecimento da causa de diminuição que caracteriza o tráfico privilegiado. Certo ou errado? Errado. Por que é errado? Pessoal, a quantidade apreendida é um dos critérios para poder considerar. Uma pessoa que é presa com 300 gramas de maconha, a mesma coisa que quem foi preso com 1 tonelada? E isso já responde à próxima alternativa. A natureza e a quantidade da droga são valoradas na primeira fase da aplicação da pena base. Gabarito, letra B, certinho. O que está errado na C e na D? Vamos lá. A tipicidade do crime da associação para o tráfico se completa com a prática dolosa da venda de drogas. O errado é isso aqui. Pessoal, desassociem da cabeça suas que tráfico tem que ter dinheiro. Oferecer também pode ser considerado tráfico. Sem visar lucro também vai considerar tráfico. A associação para o tráfico, que quando reúne 2 pessoas, tem lá na letra da lei, para praticar várias tipificações criminais. Financiar, por exemplo, 2 pessoas juntaram para financiar o tráfico. Financiar os demais também está valendo. Se for para transportar, não está ganhando nada. Mas 2 pessoas estão transportando, associação para o tráfico. Não tem necessidade de ter a venda, de ter a grana. Beleza? Letra D. O crime de oferecer droga, eventualmente sem objetivo de lucro, a pessoa do seu relacionamento para junto consumir, submetem às mesmas penas da posse de drogas para uso pessoal. E não, é errado. Porque aqui tem a punição para detenção e, no caso de uso de droga, não tem nenhum tipo de privação de liberdade. Tranquilo? Balançou nessa, né? Não, acontece. Essa é um pouquinho mais puxada mesmo. Vamos lá. A autoestima. Eu gosto assim. Bora. Seguindo. Oi. Letra B, o gabarito. 8, letra B. Bora. 9. Francisca foi agredida violentamente por causa, com quem é casada, após a discussão, PPP, popopó, aquele tanto de coisa. Não vou gastar o tempo aqui lendo a questão de sessão com ela. Vamos lá. Julgue os itens seguintes. Primeira assertiva. As medidas protetivas de urgência não poderão ser requeridas diretamente por Francisca, sendo obrigatória a representação da autoridade policial ou Ministério Público. Certo ou errado? Errado. Muito bom. Maria na chuva. Muito bom. Ó, pensa hoje, numa hora dessa, ela ir lá na porta da delegacia. Então, pois é, apanhada e molhada, tadinha. 2. Em todos os atos processuais cíveis e criminais, Francisca, por estar em situação de violência doméstica e familiar, deverá estar acompanhada do advogado. Certo ou errado? Errado. Ótimo. Muito bom. O magistrado poderá determinar o afastamento de Francisca do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens e alimentos. Pessoal, essa está correta. E o que eu imagino que na cabecinha das pessoas gerou a dúvida? O que acontece? Primeiro que 2 aqui dava para vocês eliminar. Vocês tinham certeza que essas... Beleza. Mas vamos lá. A questão, lembra dela na chuva. Será se ela apanhou? Ela precisa de contratar um advogado para poder acompanhá-la em todos os atos? Lembra da palavra muito forte, todos. Não são todos. Tem algumas ressalvas. Beleza, vamos lá. A questão do afastamento da mulher do lar. Tem essa permissão? Tem. Porque, às vezes, ela sair é até mais seguro. E aí o pessoal pensa assim, mas se ela sair, ela perde a casa, ela perde o direito da casa. Não, a lei vem justamente para garantir que os direitos dos bens e dos alimentos não vão ser cerceados, não vão ser perdidos. Então, ela continua, mesmo afastada de casa, ela continua com direito sobre os bens. Só a 3, tá certo. Oi?
Na verdade, é o todos. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, notícia, policial em situação, deverá estar acompanhada do advogado. Não necessariamente. Tem alguns atos de emergência que ela não precisa de estar com o advogado. Lembrem da situação de emergência de Mariazinha na chuva. Mas não, aí ela deixou. Ela foi na chuva, ela ligou lá para advogado e falou assim: vem aqui que eu estou passando perrengue. Pessoal, o gabarito nosso da questão 9, letra B, apenas o item 3 está correto. Seguindo, questão 10. Verificada a existência de um risco atual ou iminente, a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica, familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com o ofendido, o que se dará somente pela autoridade judiciária competente, independentemente da investigação policial. Certo ou errado? Errado, muito bom, porque não é somente a autoridade judicial. Beleza. Quando os fatos se derem em município que não seja sede de comarca, ou seja, que não tenha um juiz naquela cidade, o delegado de polícia dará tal ordem com a necessidade da ratificação pelo juiz. Certo. A autoridade não tem um juiz na cidade. O delegado de polícia, se não tem um delegado de polícia, vai ser quem? O policial militar que vai atender a ocorrência. Beleza. Voltando aqui, tem a autoridade policial. Ela vai e determina, sai, afasta. Mas ele tem que comunicar o ato dele para o juiz e o juiz ratificar. O que é ratificar? Concordar, dar validade ao ato. Ele ratificou. Diferença de retificação, que é quando você troca, ratificar é para reforçar. A C? Vamos lá. Pelo próprio policial que realizar o flagrante, mesmo que haja delegado do município. Se tem delegado, o policial é uma hierarquia. Se tem o juiz na cidade, é o juiz. Se não tem o juiz, é o delegado. Se não tem o delegado, é o polícia. Se tem algum dos outros, então não vai. Ele vai tirar a mulher, conduz para a delegacia e o delegado determina. Sacou? Primeiro garante a segurança dela. Não parta de pressuposto, já vou te contar, não parta de pressuposto, parta da letra da lei. Se tem essa hierarquia, se na falta do juiz, autoridade policial. Se na falta da autoridade policial, o policial conduzindo. Pronto, é isso. Vamos lá. Letra C está errada, por quê? Mesmo que haja delegado com a necessidade de ratificação pelo juiz. Não, se tem o delegado, e seria Bonito de Minas. Só tem 3 polícias lá. Um canela seca e uma palhozinha 1.4. Normal. Eles que vão resolver o problema. Aí o que eles vão fazer? Vão se direcionar para a Januária, com o cara, falar, ó, tá aqui, aí o delegado de Januária determina, vai lá, com certeza, o Januária obviamente tem juiz, o juiz determina o afastamento assim por diante. Mas em Bonito de Minas não é comarca, não tem delegado, então resolve em Januária. Beleza? Seguindo. A D. Quando não for o juiz quem der a ordem de afastamento, esse será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em 48 horas, e não 72 horas, sobre a manutenção da revogação da medida aplicada. Fechou? Errou essa? Não acredito em empreender, não. Mas então, facinha. Vamos, tá acabando. 11. Recentemente, Maria da Penha, mulher que dá o nome da Lei 11.340, retornou a ser notícia, pois precisou ser inserida no programa de proteção de defensores dos direitos humanos, em decorrência de ameaça de morte que vem sofrendo, o que denota a importância no debate público sobre a violência de gênero. Sobre a mencionada legislação, assinale a alternativa correta. O nome da ofendida ficará sob sigilo nos processos em que apura crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Certo ou errado? Certo. Letra de lei. Oh, turma boa. Para os efeitos da Lei Maria da Penha, não configura violência doméstica e familiar contra a mulher quando praticada em qualquer... E está tudo errado, porque é isso que configura. Beleza. Já era. A política pública que visa proibir violência doméstica e familiar faça exclusivamente por medidas adotadas pela União, o Estado e o município e a sociedade. Beleza? As medidas protetivas de urgências deverão ser concedidas após a audiência das partes e prévia manifestação do Ministério Público. O próprio nome fala, medida de emergência, totalmente errado. Fechou? Então, questão número 11, nosso gabarito, letra A. Muito bom. Questão número 12.
Joana, casada com Caio há 5 anos, resolveu procurar um advogado para divorciar, blá, blá, blá. Neste cenário, considerando as exposições, é correto afirmar que Caio, ao caluniar, difamar e injuriar Joana, está cometendo uma violência moral. Muito bom. Tá vendo que vocês estão aprendendo? Tá vendo? Tá vendo? Vocês sabem, moço. Vocês confiam em mim. Tá vendo? Vocês sabem, pô. Vocês sabem. Vocês vão fechar esse trem, se Deus quiser. Bora. Para os efeitos da Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral, patrimonial, em qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Agora balançou. Vamos lá. Presta atenção. Vamos lá. A depender do tempo de coabitação? Não. 2 anos de convivência? Não. Havendo constituído patrimônio comum? Não. Independente de coabitação? Já muito bom. 13, letra D. 14. Para fechar com chave de ouro. Tá vendo? Tá vendo? Assim que é bom. De acordo com o que estamos? Último, para fechar com chave de ouro. Todo mundo ir feliz para casa hoje. Dançando na chuva. De acordo com o que estabelece a lei contra a violência doméstica e familiar contra a mulher, Lei Maria da Penha, constitui crime o descumprimento da decisão judicial que defere medidas protetivas de vigência com base nessa lei? Certo! Para seguir, nos casos de risco à integridade, ofendida, tal, se a culpabilidade, assim por diante, o restante está tudo errado aí. Querem saber onde é que estão os erros? Qual você ficou com dúvida? Vamos lá. Vamos lá. Na B, no caso de risco à integridade física da ofendida ou a efetividade. Pessoal. Peraí. Bom, quero parabenizar todo mundo, eu acho. Então, sim, não, vamos comemorar assim. Deixa eu falar. Vamos só terminar para poder ver onde que é o erro, porque a gente aprende pra caramba com o erro também. Vamos lá. Na B, o que está errado? Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou a efetividade da medida protetiva de urgência, somente será concedida liberdade provisória ao preso se a culpabilidade, os antecedentes, conduta social e personalidade do agente autorizar a concessão do benefício. Se tem risco à integridade física, não tem liberdade provisória. Se tem risco à ofendida, não tem liberdade provisória. Fechou? C. Para fins de economia processual, é permitido que a ofendida entregue pessoalmente a intimação? Óbvio que não. A hora que ela entrega, ela já leva pelo menos 3 balaços no peito. E, por último, verificada a existência de risco atual iminente à vida e integridade física da mulher em situação de violência doméstica dos seus dependentes, o agressor, somente com ordem da autoridade judicial, será imediatamente afastado do lar. Não é somente com autorização judicial. A polícia, a autoridade policial tem essa prerrogativa. Bom descanso, parabéns a todos pela resolução. Ai, mentira. Eu também não tô nem aí, eu quero que põe fogo naquela... É do juiz. Obviamente, o juiz não vai estar de plantão o tempo todo e vai seguir. Tá? O áudio? Vixe, peraí. Vamos voltar aqui rapidão.
Na letra B da 5. João, respondendo sua pergunta aqui, não fala sobre a necessidade de guardar a amostra na prisão em flagrante. Não é que não precisa, ela precisa, só que, considerando as demais questões, vão continuar sendo, as outras estão incorretas, entendeu? Tem coisas que estão erradas. Essa é a mais próxima que está da correta, então vai marcar ela, beleza? Próximo. A questão da não limita o poder do delegado apenas em municípios sem sede de comarca. Concordo com você. Mas o que acontece? Existe uma hierarquia na lei. Se tem o juiz, se tem a comarca, a preferência, a prioridade, obviamente, vai ser a do delegado, perdão, do juiz. A previsão na lei é que quem dá a primeira determinação é o juiz. Se tem o juiz, a prioridade é dele. Tome muito cuidado para não confundir o que acontece na prática com a letra de lei. Na prova vai cobrar letra de lei. Então, se fala lá que tem a previsão para o delegado, mas tem o juiz, a prioridade vai ser de quem? Do juiz, porque hierarquicamente, conforme a letra da lei, o juiz vai estar determinando o afastamento. Beleza? Vamos lá, mais pergunta? Acho que era isso, as duas perguntas do João. Beleza, então. Forte abraço, bom descanso a todos e até a próxima.